pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Mirella Mirosilhoto, eu sou sócia da área de Public Law do escritório Pirão de Advogados e no PMINA dessa semana nós vamos conversar sobre a possibilidade ou não da participação de empresas em licitação quando um dos sócios dessa empresa é vinculado ao órgão ou à entidade contratante. Bom, vamos de exemplo prático que é mais fácil a compreensão. Imaginemos que o senhor João, ele é médico e ele está vinculado à Secretaria do Trabalho, vinculada, portanto, ao Ministério do Trabalho e Previdência. Além disso, ele também é sócio de uma empresa que presta serviços de terceirização de serviços médicos de medicina do trabalho. Essa empresa, então, participa de uma licitação da Secretaria de Previdência, que é uma unidade administrativa vinculada ao também Ministério do Trabalho e Previdência. Então a empresa participa da licitação, oferta a proposta mais vantajosa, ganha a licitação, é contratada, passa a executar o contrato. Durante a execução do contrato, recebe uma notícia de que aquele contrato seria suspenso diante de alguns indícios de irregularidade ocorridos durante a participação no certame e durante a própria execução do contrato em razão do quadro societário daquela empresa. E aí, após a suspensão, declara-se então a nulidade do contrato. E aí, buscando a fundamentação do porquê que aquele contrato teria sido anulado, a fundamentação jurídica seria em razão da vedação prevista lá no artigo 9º, inciso 3º da Lei 8666, de 93. O fundamento da nulidade, então, seria justamente a configuração da hipótese de vedação à participação em licitação de empresas cujos sócios sejam servidores de órgão ou da entidade contratante contida lá no artigo 9º citado. Tal situação, contudo, ela é bastante controversa, especialmente porque está falando de restrição de direitos, né? A vedação da participação em licitação, a vedação de contratar com a administração pública trata-se de uma restrição de direitos, considerando o princípio da ampla competitividade previsto lá na nossa Constituição. Então, todas as restrições legais à participação em licitação, elas devem ser interpretadas de forma restritiva. Então, nesse caso, apenas e tão somente o que está escrito literalmente na lei é que deve prevalecer. E o que isso quer dizer, então? Bom, importante da análise desse caso concreto que eu expus para você é a gente destacar que são duas unidades administrativas distintas que estão aí participando do nosso exemplo, ainda que ambas estejam vinculadas lá ao Ministério do Trabalho e Previdência, ou seja, a gente está falando de uma Secretaria do Trabalho e está falando de uma Secretaria de Previdência, ou seja, o nosso personagem ele é vinculado à Secretaria do Trabalho e a empresa da qual ele integra o quadro societário foi contratada pela Secretaria de Previdência. E aí, interpretando o caso e trazendo o racional previsto lá no artigo 9º, inciso 3º da Lei 8666, além dos parágrafos 3º e 4º, o próprio Tribunal de Contas da União já decidiu que quando ocorre uma situação dessa, ou seja, uma participação indireta de determinado servidor em uma licitação, a interpretação para a vedação da participação da empresa na licitação, ela deve ser feita de forma restritiva e literal, ou seja, só se aplicaria para aquele, para o autor do projeto e também para a comissão de licitação, ou seja, no caso específico, como o servidor ele está alocado em uma unidade administrativa que não tem nada a ver com a unidade administrativa responsável pela contratação, não haveria força, então, para o reconhecimento de nulidade nesse caso. E isso, quando a gente analisa efetivamente o que diz o artigo 9º, fica bastante claro, porque o caput afirma assim: não poderá participar direta ou indiretamente da licitação o servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
Veja que há uma diferenciação aqui bastante importante também em relação à participação direta ou indireta. Isso porque o parágrafo 3º é expresso ao afirmar que considera-se a participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica ou trabalhista do autor do projeto com o licitante ou dos membros da comissão de licitação, ou seja, essa interpretação ela deve ser restrita àquilo que especificamente consta lá na lei. E essa interpretação deve ocorrer dessa forma, especialmente por conta do intento dessa disposição legal, ou seja, é afastar o conflito de interesse, é afastar qualquer tipo de influência desse servidor no processo licitatório em que a empresa da qual ele integra o quadro societário pode vir a participar. Então, nesse caso, tem que restar configurada eventual violação direta do princípio da impessoalidade com influência ou ingerência ou algo que possa trazer de benefício para essa empresa. O simples fato de um servidor fazer parte do órgão ou da entidade contratante, quando ele não tem absolutamente nada relacionado, de fato, com a unidade administrativa que está contratando, como é o caso exposto para vocês, não faz sentido aventar nulidade. E isso fica muito claro com a disciplina da nova Lei de Licitações e Contratos, que lá no seu artigo 14, inciso 5º, determina de forma expressa essa necessária relação do servidor ser alguém que tenha influência, que tenha ingerência no processo de contratação para que a empresa de fato não possa ser contratada. E aí, você concorda com esse posicionamento? Manda suas dúvidas, deixe os seus comentários e encaminhe esse vídeo para quem precisa saber sobre essa teoria. Um abraço e até a próxima!